sir. Reading you loud and clear. Clear, clear, clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Tudo bem? Então, vamos começar a aula de hoje, onde o objetivo é entender o que é quiralidade. Quais são esses carbonos que nós chamamos de quirais? O que são isômeros ópticos? O que são misturas racêmicas? Então, fiquem aí comigo, continuem assistindo para entender um pouco sobre esses conceitos novos. Até mais, né? Então, vamos seguir aqui o que é um carbono quiral, né? Carbono quiral ou carbono assimétrico, né, que nós representamos com esse carbono com asterisco aqui do lado, mesmo na molécula, é aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Lembrando que o carbono faz apenas 4 ligações, né? Então, o carbono faz 4 ligações e quando nós temos 4 ligantes diferentes, né? Então, aqui eu posso ter uma cadeia carbônica com 8 carbonos. Se aqui eu tiver com 9 carbonos, aqui eu tiver o hidrogênio, aqui eu tiver o oxigênio, então eu tenho 4 ligantes diferentes. Eu tenho, então, um carbono quiral. E eu posso, né, representar na molécula com asterisco, né? Então, eu mostro aqui que eu tenho aqui um carbono assimétrico na minha molécula. Para entender melhor, vejam um vídeo com alguns modelos que eu fiz. Então, pessoal, temos aqui duas moléculas que são tetraedros. Então, temos 2 carbonos tetraédricos. Essa bolinha aqui azul vai ser o nosso carbono, com 4 ligantes diferentes, certo? E ela vai exemplificar o nosso carbono quaternário, o nosso carbono quiral. Antes, vamos entender o que seria um objeto quiral, o que significa apresentar quiralidade. Então, quando a gente tem aqui, esse palitinho aqui vai simular um espelho. Se eu colocar um objeto na frente do meu espelho, certo? Eu vou ver a imagem, né? O oposto, certo? A imagem especular desse objeto. Removendo o espelho, supondo que eu tenha agora esses 2 objetos no mundo real e eu consigo sobrepor esses 2 objetos e eles são superponíveis, isso significa que esse objeto não apresenta quiralidade, tá? Então, outro exemplo aqui, também, 2 canetas. Eu vou colocar as duas na frente do espelho e o que eu vou ter, né, a imagem especular uma da outra. Então, quando eu tiro o espelho, a imagem é oposta ao objeto, mas com os 2 objetos do mundo real, eu consigo colocar esses 2 objetos sobrepostos e eles são superponíveis. Então, eu tenho que eles se sobrepõem. Então, eles não apresentam quiralidade, tá? Ignorem a cor aqui. Isso, por exemplo, agora com as minhas mãos, certo? Então, a câmera está muito próxima, mas observem aqui as minhas mãos. Se eu colocar as minhas mãos em frente ao espelho, então eu tenho aqui que é a mão esquerda, e a direita é a imagem especular da mão esquerda. Tirando o espelho, eu tenho as 2 mãos no mundo real. E se eu quiser superpor uma em cima da outra, eu não consigo, né? Então, eu tenho que arrancar algum dedo para que elas se superponham perfeitamente. Isso significa que a minha mão esquerda, né, é a imagem especular da minha mão direita e são objetos quirais, apresentam quiralidade, ok? E isso também é observado com o carbono quaternário. Se aqui eu tenho 2 moléculas e elas são iguais, observa aqui. Quando eu tenho um carbono quaternário? Quando eu tenho um carbono com 4 ligantes diferentes. Então, aqui o azul é o carbono, 4 ligantes, né, diferentes, representados por bolinhas com cores diferentes, ok? Quando eu tenho, né, a imagem especular desse carbono e apresento aqui, né? Quando elas se superpõem, né, o carbono quaternário, então elas são iguais. Mas quando eu vou fazer a imagem especular, então eu vou colocar aqui um espelho, certo? Então, o que eu tenho que ver aqui, eu tenho que ver aqui. Então, o que eu teria que trocar aqui?
né? A bolinha verde vai para cá, né? Desculpa a bagunça, com massinha é um pouco mais complicado, né? E a bolinha rosa vai ficar aqui. Agora sim, eu tenho imagem especular uma da outra. Se eu colocar um espelho, essa aqui seria a imagem dessa molécula. Eu consigo sobrepor uma na outra? De forma alguma, né? Eu não consigo sobrepor uma na outra. Se eu quiser colocar, aproximar... Ai, desculpem por isso. Se eu quiser aproximar e querer deixar uma igual a outra, só se eu quebrar uma ligação, certo? Então, o carbono, quando ele tem 4 ligantes diferentes, ele sempre vai ser um objeto que apresenta quiralidade, sempre, 100% das vezes, tá? Então, assim como as nossas mãos, o carbono quaternário, né, com 4 ligantes diferentes, é um objeto que apresenta apresenta quiralidade. Para que eu converta a minha molécula na imagem especular na imagem original, eu sempre tenho que, pelo menos, trocar 2 posições. Não adianta ir trocando de um em um. Qualquer 2 posições que eu troco nos ligantes, quaisquer 2, eu sempre vou gerar a molécula anterior. Se eu trocar uma, então se eu troco uma aqui com o roxo, por exemplo. Se eu trocar uma, vou tentar aqui né, já tenho a imagem especular. Sempre que eu troco um ligante, eu tenho a minha imagem especular. Se eu trocar 2, então agora eu tenho que trocar 2, então eu vou trocar qualquer 2 aqui, eu vou ter a molécula igual. Então, se eu olhar aqui, perfeitamente. Molécula, né? Então tem a molécula 1 e a molécula 2, são carbonos tetraédricos, também com 4 ligantes, só que os 4 ligantes são iguais. O reflexo e o objeto, né, são superponíveis. Então, são objetos não quirais. Aqui, eu tenho que a molécula 1 tem 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono tetraédrico tem 4 ligantes diferentes. O seu reflexo, obrigatoriamente, vai ser, né, uma molécula quiral. Ou seja, elas não são superponíveis. Certo? Por isso, nós chamamos de objetos quirais. Ok? Assim como as nossas mãos. A mão esquerda e a mão direita não são superponíveis, portanto, são objetos quirais. Uma é a imagem especular da outra, uma é o reflexo da outra. A letra L, no entanto, né, o seu reflexo é superponível à imagem original. Portanto, a letra L é não quiral. Então, vemos aqui que, assim como as nossas mãos, carbonos tetraédricos, ou seja, carbonos com 4 ligantes diferentes, carbonos assimétricos, sempre serão objetos quirais. Sempre serão um centro assimétrico na nossa molécula, na nossa estrutura. Os aminoácidos, né, a estrutura básica das proteínas, tem um carbono assimétrico. Então, a gente tem aqui 4 ligantes diferentes do grupo amino, o grupo ácido carboxílico, o hidrogênio e o meu radical. 4 ligantes diferentes, portanto, o meu carbono é assimétrico, a não ser que o meu radical, o grupo R, né, seja o hidrogênio, que é o caso do aminoácido glicina. Porque se for um hidrogênio, eu vou ter 2 ligantes iguais, né, o hidrogênio e o outro hidrogênio. Nesse caso, não teremos um carbono assimétrico. Mas para todos os outros 19 aminoácidos, serão sim carbonos quirais, 4 ligantes diferentes. No nosso dia a dia, temos a molécula I
do limoneno. Então, olhem aqui, né? Não está omitido, mas eu desenhei um hidrogênio que está aqui para trás. Então, é um carbono com 4 ligantes diferentes nessas duas moléculas. Só que quando o grupo, né, o hidrogênio está aqui na frente, esse grupo carbônico está atrás, e aqui o carbono está para frente, o hidrogênio está lá atrás, nós temos aromas completamente diferentes, né? Então, o limoneno, quando está na sua forma R, é o aroma da laranja. O limoneno na forma S é o aroma do limão. É a mesma molécula, com aromas, né, diferentes. São isômeros ópticos. E por que a gente chama de isomeria óptica quando a gente observa um carbono assimétrico, né, numa estrutura orgânica? Então, vamos entender o que é a isomeria óptica. É um tipo de isomeria, né? Assim como a isomeria plana, a isomeria espacial, temos a isomeria óptica. Então, para identificar um isômero óptico, a gente precisa de uma luz polarizada. A luz que nós temos no poste, sol, fogo, né, velas, lâmpadas, né, é uma luz policromática. Ou seja, é uma luz que tem ela emite, né, radiação eletromagnética em diversos planos. Vejam aí. Então, ela está emitindo, né, essa radiação em todos os planos, em diversos planos. A luz polarizada, né? Então, um feixe de luz polarizada vai emitir esse espectro em apenas um plano. Então, um único plano. E quando nós temos esse feixe, né? Então, como é que a gente obtém a luz polarizada a partir de uma fonte, né, policromática? Aqui a fonte policromática, então a luz está sendo emitida em diversos planos. Temos aqui um filtro. Esse filtro polarizador vai fazer o quê? Com que só passe o feixe de luz num único plano. E aí eu vou ter aqui a luz polarizada. E quando eu tenho a luz polarizada, nós identificamos, né, os isômeros ópticos. Então, vamos lá, a fonte de luz polarizada, é assim que nós fazemos a medida, né? Identificamos nossos isômeros ópticos, luz policromática, passa por um filtro, né? Esse filtro vai fazer com que nós tenhamos a luz, um feixe de luz polarizada que vai passar através da nossa amostra, né? Então, podemos ter aí uma mistura, né? Um líquido, a solução com o limoneno. E nós queremos saber, sem cheirar, né? Sem provar, se é o limoneno da laranja ou se é o limoneno do limão. Se for o feixe, né? Ele girar o feixe de luz polarizada girar no sentido horário, né? Se esse feixe girar no sentido horário, nós teremos o isômero R. Se ele girar no sentido anti-horário, nós teremos o isômero S. E é assim que nós descobrimos se temos um isômero ou o outro, né? Experimentalmente. E por isso que eles são chamados de isômeros ópticos, tá? Então, nós vimos, né, que é uma medida experimental. Nós também vemos que espacialmente, isômeros ópticos eles também são espaciais. Vejam que o grupo, né, esses tracinhos aqui significam que o grupo está atrás do plano. E quando o grupo está, esse tracinho mais escuro está à frente do plano, né? Então, é um isômero espacial também e nos dá propriedades químicas diferentes. São os mesmos átomos, as moléculas elas são muito parecidas, certo? Só que são as imagens especulares uma das outras, o reflexo uma das outras. E não são superponíveis. E, né, por conta de serem tão parecidas, né, temos aí na história a tragédia da talidomida. Um episódio, né, que foi um divisor de águas na regulamentação de medicamentos, né? Então, a talidomida ela foi um medicamento que foi muito indicado, muito recomendado, principalmente na época da pós-guerra, quando a insônia era um problema muito sério e muito comum, né? Então, além de ser recomendada como um tranquilizante,
Ela também foi muito utilizada como medicamento e foi muito prescrita, né, para tratamento de pequenos distúrbios, como irritabilidade, a falta de concentração, a ansiedade, insônia, náusea, enjoo matinal, principalmente para as grávidas, hipertiroidismo e até doenças infecciosas. E aí, a talidomida é essa molécula aqui, né? Muito utilizada como sedativo, onde o nosso isômero R, certo? O nosso carbono quiral está aqui, né? Representado com o nosso asterisco, possui o seu isômero S, né? As duas formas da talidomida, o R e o S, nós chamamos de enantiômeros. Então, temos o enantiômero R e o enantiômero S. O problema é que o enantiômero S é teratogênico. O que significa uma substância ser teratogênica? É tudo aquilo que é capaz de produzir um dano, né, ao embrião ou ao feto durante a gravidez. Danos irreversíveis, tá? E o que foi observado é que lá em 1959 houve um número crescente, né, grande de recém-nascidos com um fenótipo chamado de focomelia, né? Então a talidomida causou diversos efeitos, diversos danos a esses fetos, né, das grávidas que tomaram a talidomida para os seus enjoos. Então, ausência ou hipoplasia de membros, defeitos no fêmur e tíbia, malformações no coração, intestinos, útero e vesícula biliar, polegar com 3 juntas, defeitos nos músculos dos olhos e da face, ausência de aurículas e surdez. Então aqui, né, são adultos já, né, que foram afetados aí por grávidas que tomaram a talidomida, que foram receitadas, né, ingeriram a talidomida. E foi apenas em 1961 que um pesquisador sugeriu a ligação, a relação entre talidomida e as anomalias congênitas. E aí a talidomida o seu uso foi suspenso, certo? E, embora ela tenha sido retirada do mercado devido a esses efeitos teratogênicos, né, foram feitos vários estudos e ela foi reintroduzida lá nos anos 90. Então, a talidomida ela está hoje, novamente, né, disponível nas farmácias. E ela tem sido utilizada não mais para tratar o enjoo durante a gravidez, mas para doenças como a lepra, a doença de Crohn, o mieloma múltiplo e até alguns tipos de câncer. E no Brasil ela é muito utilizada para o tratamento da hanseníase, certo? Só que de forma alguma a talidomida ela é utilizada por mulheres grávidas, certo? A talidomida ela é possível, a gente consegue separar em laboratórios através de técnicas muito avançadas esses dois enantiômeros, o R e o S. O S é o que causa a teratogênese e o R é o que seria o sedativo. Mas no organismo, a forma R ela também acaba se convertendo na forma S. Então, não adianta a gente fazer essa separação em laboratório. O que ocorre é que existe, né, no Brasil uma regulamentação severa para garantir a segurança do paciente. Então, o uso para os homens é liberado. Qualquer homem pode ingerir e usar talidomida para tratamento dessas doenças. As mulheres, elas têm que garantir que não estão grávidas, garantir que estão usando mais de um método contraceptivo, né? E esse acompanhamento deve ser feito assim de perto, então elas têm que levar exames de gravidez para adquirir esse medicamento. Assim como é feito para a utilização do Rocutan, que também tem efeito teratogênico, né? Quem já usou o Rocutan, que é para o tratamento de espinha, sabe desse efeito, tá bom? Mas a talidomida voltou para o mercado com essas normas de segurança. E, para finalizar nossa aula, como que podemos identificar um carbono quiral em uma cadeia carbônica, né? Então, temos aqui uma cadeia carbônica comum. Identifiquei os carbonos para facilitar aqui a nossa leitura. E vamos sempre, de pronto, descartar os carbonos que apresentarem insaturações. Se ele apresentar uma insaturação, uma ou duas, a gente já sabe que ele não vai fazer 4 ligações diferentes. Então, a gente descarta.
Não é o caso de nenhum carbono aqui dessa molécula. E também qualquer carbono que tenha mais de um átomo de hidrogênio. Aqui tem 3 hidrogênios, descarto. 2 hidrogênios, descarto. Esse aqui também tem 2 hidrogênios, descarto. Esse tem 3 hidrogênios, vou descartar. Esse aqui também tem 3 hidrogênios, eu descarto. Esse aqui também. Sobraram o 4 e o 3, que são sim, né, carbonos quaternários ou carbonos assimétricos, carbonos quirais. E sim, eu posso ter mais de um centro quiral na minha molécula.